bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dix, sou fundador da Feotec e hoje eu estou aqui em São Paulo, no Festival Interlagos, para um evento que eu me surpreendi muito. Cheguei aqui e vi a amplitude desse evento. Para mim isso aqui é um novo salão do automóvel, não sei se pode falar isso, mas eu acho que finalmente está vindo um evento ao porte do salão do automóvel, uma coisa que faltava muito no Brasil. Mas hoje é um dia muito especial porque hoje é o primeiro sorteio que a gente está fazendo aí da promoção no Gearhead Feotec, né? Não é o sorteio do Mazda, não acabou a promoção, não se preocupem, mas hoje vai ter os primeiros 4 sortudos, na verdade 5 sortudos, porque tem um amigo do primeiro sortudo que vai ganhar a viagem para ir para a Feotec USA, para o SEMA Show, e esse cara, vamos ver se eles já aparecem aí hoje. Estou com muita empolgação, muita emoção para descobrir como é que vai ser esse sorteio, como é que vai ser os ganhadores, ver se eu consigo apresentar para vocês hoje eles aqui. A gente vai visitar vários stands aqui, vai ter alguns produtos aqui que eu quero mostrar para vocês, tem alguns spoilers aí também. E a minha Ferrari, né, estou vestido a caráter aqui, minha Ferrari veio para cá, tá no stand da Liqui Moly, tá fazendo um sucesso enorme, toda hora o pessoal insiste para mim ligar ela, mas eu tenho que atender o pedido do público, né? Então chega uma pessoa ali, pede, pode ligar o carro, eu vou lá e faço um esforço e ligo o carro, faço um barulheiro aí, mas brincadeiras à parte. Hoje o episódio vai ser um pouco disso tudo, vai ter alguma surpresa a mais. Eu não sei como é que vai ser a reação dos ganhadores, vamos ver se eles vão disfarçar bem, se eles vão estar emocionados, se vai ser uns Gearhead. Eu quero conhecer a história deles, vocês vão conhecer um pouco também. Nesse momento que eu estou gravando, cheguei, hoje é um sábado de manhã aqui, acabou de sair um episódio. Estou aqui no friozão, para mim tá bom, né? Mas o pessoal aí de São Paulo, quem que é, vai estar uma calamidade pública aqui em São Paulo, 7, 8 graus aqui, eu não estou acostumado. Lá no sul a gente está acostumado com esse friozinho aí. Mas vamos começar o episódio. Prepara aí, hoje é o seguinte, ó, cuca, chimarrão, para quem é gaúcho aí, ó, sempre me cobram por que não falam cuca, é só o pão de queijo. Eu gosto de pão de queijo também, mas uma cuca é legal também. Então prepara cuca, chimarrão e vamos assistir esse episódio com a família, bota na TV, vamos lá. Agora é o seguinte, chegamos no evento. Ferrari tá ali, dormiu certinho, não teve nenhum acidente de noite. Depois a gente vem para ligar ela aqui, ó. Só que eu vou aproveitar, vou dar uma volta com vocês no evento para mostrar um pouco, para quem não teve a oportunidade de vir aqui. Vou parar em alguns stands para ver, tem bastante coisa nova aí, ó. Eu vou dizer que eu tô surpreso mesmo, como eu falei. Acho que é um evento que vale a pena vir e quem não veio vai vir comigo aqui, então vamos dar uma volta no evento, vamos conhecer. O que vocês acham? O Honda NSX está na minha lista, né? Não podia deixar de dar uma passada aqui e ver esse belíssimo exemplar aqui do Malgarize, né? Esse cara inclusive é um cara gente boa pra caramba, um amigão meu, conheci ele faz alguns meses em Curitiba. Quando ele recebeu esse carro, ele saiu andando do Rio Grande do Sul, foi até São Paulo, casualmente a gente se encontrou em Curitiba lá, foi muito legal. E conhecer esse carro, cara, eu vou dizer assim, ó, conhecer esse carro pessoalmente já é um sonho. Honda, né? Ayrton Senna, esse carro tem uma história com o Senna, então tem uma baita desculpa para estar na minha lista para comprar um NSX desse, quem sabe uma hora aparece na lista. Até tem alguma surpresa aí que talvez vai acontecer nos Estados Unidos, mas isso aí deixa um spoiler para um próximo episódio aí. Agora é o seguinte, agora viemos aqui no stand da Toyota, como um bom toyoteiro também, né, tem o meu Supra, mas o GR é um carro que tá brigando feio também, o TK inclusive tem, né? Tá exposto ali em cima, vamos ver se não rola uma voltinha de GR aqui, pedir para os caras, porque aí seria uma boa, eu comparo o Honda Type R e comparo o GR, vamos ver o que eu consigo, vamos ver se os caras me liberam uma voltinha aí ou não. Mas enquanto isso, esse cara é um stand bem legal aqui, ó, Stock Car desse ano, né, do antigo, ano que vem vai ser substituído pelo novo, com Feotec, com tudo, os GR, o stand tá bombando aqui, vamos ver se consegue dar uma voltinha agora. Primeira vez pessoalmente que eu tô, inclusive a primeira vez que eu tô pessoalmente tocando num, tá? Cheguei a pensar em ir na concessionária nos Estados Unidos para olhar um lá, mas acabei não indo. Agora estou tendo a oportunidade de ver. Cara, é de tirar o chapéu, vou dizer, para as fábricas aqui no Brasil. Tá desafiando e trazendo os carros esportivos para o Brasil. E vou dizer assim, legal também a fábrica mundial, né, a Toyota, fazer um carro realmente com as origens assim dos esportivos que a gente curte tanto, sabe? Vamos lá? Vamos lá? E aqui, ó, negócio aqui que eu já gostei, ó, plaquinha numerada, esse aqui é o 007 ainda, ó, 007 de 99 carros. Me lembra a FT700 numerada aí, ó, fazer exatamente o mesmo esquema. Agora eu vou dar uma voltinha aqui, ó, GR, Interlagos, puta, é legal a emoção aí, ó. Tá, e aí, Derek, tudo bom? Tudo bem, Anderson?
Tu tem Fueltech no carro, então? Eu tenho Fueltech no carro. Cara, Tenho legal. uma Paraty GTI 97. Ah, é? E aí tá com Fueltech lá. Que legal. Essa Paratyzinha, ali a bolinha ainda é tri, né? Isso, bolinha. E turbo ou não? Não, tá original. Aspiradinho? Aspiradinha, que deu problema no módulo original. Ah, é? E aí pra eu achar um outro tava difícil, aí eu falei, não, vamos colocar uma Fueltech então. Aí, ó, essa é um bom exemplo aí, ó, né? Boa desculpa também pra ter uma Fueltech. Qual FT que tem? Uma 450. Ah, legal. Ah, cara, 450 é muito prática, né? É, facinho pra usar, nossa, aí, muito boa. Tá, e esse carro aqui tá fazendo sucesso, né, meu? Vendeu bastante, viu, Anderson? E o pessoal tá gostando, né? É um carrinho, né, pô, é um 1.6, 3 cilindros, né? São 304 cavalos. Cara, é inacreditável a potência que tá tirando, né? Sim. Pra um 3 cilindros, né? 3 cilindros. Então surpreende muita gente. Qual que é o peso do carro? Ele tem acho que é 1.480 quilos mais ou menos. Certinho o número exato. Sim, mas é leve para um carro moderno, porque hoje em dia a tecnologia que os carros têm que ter, tem muito carro, o carro tem que ter airbag, um monte de segurança e as barras, e isso aí vai agregando peso, né? Sim, vai agregando Não tem como peso. fazer uns carros que nem antigamente, que era 1.100 kg qualquer carrinho. Sim. E é um carro 4x4 também, né? Então ele já é um pouquinho mais pesado. Mas mesmo assim, é um peso bom, né? Qual que é a volta que eles viram aqui no seco? Aqui virou 1,59. 1,59? 1,59. Cara, já passaram a barreira dos 2 minutos, é impressionante. Sim, e o carro todo original, né? A turbininha pega rapidinho. É, você viu que ele tem força, né? Gira quanto? 6,5, 7? 6,5 mais ou menos, é. Mas, cara, que evento legal, vou te falar. Tô impressionado. Sim. E tá maior do que o do ano passado, né? Então nessa parte de baixo tem vários stands, né? Tem várias atrações também. Acho que tá bem legal. Bem maior, né? Ah, sim. Agora deu pra sentir uma pegadinha. Cara, é impressionante mesmo. Impressiona, né? Impressiona mesmo, assim, dá bem a sensação de girar e... Sim. E mesmo na curva você vai ver que ele segura bem, sabe? Ele não fica saindo muito de frente, escapando. O único é que a gente tá andando num trânsito que não dá pra se emocionar, né? Sim. Ah, deu pra ver um turbo surge ali. Vamos ver se pega de novo. E com os proprietários, né, que a gente tem bastante contato, a gente chama eles para alguns eventos que a gente faz, né? E normalmente a gente faz no Velocitar. Sim, a gente fecha a pista e aí chama os clientes para andarem o dia todo lá. E aí faz telemetria, né? Sim. Acho que é maneira de abusar um pouquinho aqui mais. Não, pode sentir bem o carro aí. E freio é bom, né? Parece. Freio sente que o freio é bem controlado, assim, né? Sim. O freio tem um controle. Tem um ponto de ultrapassagem aqui, não? Normalmente você passa por dentro porque o pessoal vai mais por fora, né? Só tem que tomar cuidado que acho que ele vai entrar nos boxes esse Biordi. Se quiser passar por aqui, acho que ele vai. Passar por fora mesmo. Acho que pode ser que ele vai. Ele vai entrar. Tem limite de velocidade aqui? Não. Vamos usar, mas deu 190. Cara, A gente passou a 211 já. 211? Ia mais, mas é. Sim. Na verdade o cara...
Não, pode pisar aqui que ele vai embora, né? Ih, olha lá quem tá lá na frente, ó. Ah, o Civic. Deixa eu ver o freio. Ah, ele liga os alertas quando freia. Sim, ele liga. Que interessante, né? Na frente é um disco de 14 polegadas, né? É. 6 pistões. Mas essa briga com o Honda, né, ficou muito legal. Porque muito legal. É bom que tem, né? Porque assim, um cria assunto pro outro. É. E os carros, apesar de eles serem diferentes, sim, tração dianteira e 4x4, né? Sim. Eles são bem parecidos, né? Assim, em termos de potência, essas coisas, né? Sim. Em termos de números, é divulgado vendas assim? De como é que tá vendendo o Honda aí? Então, ano passado nós trouxemos 99 unidades, né? Do GR Corolla. Aí tem algumas unidades ainda, né? Em algumas concessionárias. E esse ano a gente está trazendo mais 99. Mas não vem tudo junto, né? Então vem 10 no mês, 15 no outro. Então depende muito, né? Da produção lá no Japão. Mas o número exato, assim, hoje, quantos tem vendidos, eu não sei te dizer. E ele é fabricado no Japão mesmo? No Japão. E é uma planta só que fabrica todos os GR Corolla, né, GRAs, que vai para o mundo todo. Onde fazer o Lexus LFA é onde está fazendo o GR Corolla agora. Achei o banco bom também. Gostoso, né? Muito bom. E mesmo para usar na cidade ele não é duro, né? Sim. É confortável. Pode dar pé aí, não deixa o Civic não. Passar o cara aqui. Passar um Camaro vai ser meio... Aí, ó. Pisou. Pisou. Mas ó, vem buscando. Cara, como freia, hein, meu? Freia isso, demais. cara, nem só encostei, né? Não tô querendo... Tô passeando aqui. Obrigado pela banda aí. Que é isso, Anderson. Valeu mesmo. Prazer aí. Feliz aí. Olha, experiência que eu não estava esperando hoje aí. Não, é gostoso, um carrinho não, e a bem ideia gostoso para andar. De realmente ter esses test drive aqui, as oportunidades das pessoas dirigir, é uma baita ideia mesmo pro evento, né? Não é? Muitas vezes o cliente está indeciso, vou levar esse carro, pô, não vem aqui, anda pra... Cara, e comprar assim, sem fazer um test drive é difícil, né? É difícil. Ainda mais um carro que tem muito da sensação. Cara, e como o câmbio é preciso, né? Ele é bem preciso, assim. Curtinho. Os clientes a gente tava levando com o piloto, né? O Arthur Leist, que é o nosso piloto, né? Deve ser uma experiência diferente. O pessoal não tem como, né? O cara vem... Mas vai no limite, né? Não, e a diferença percebe-se um piloto profissional ou um amador é muita diferença. Você acha que você vai morrer toda hora, toda curva. Cara, mas obrigado. Imagina, Anderson, valeu que mesmo. é isso? Prazerzaço receber você aí. Cara, ó, impressionante, meu. Então, acho que vou ter que comprar, meu filho tá precisando de um carro agora, vou ter que comprar um carro novo. Muito bom, cara. Gostoso, né? O carro é uma tecnologia que evoluiu, é impressionante, meu. Impressionante. Porque câmbio manual, 3 cilindros, meu, e tem isso de potência. Potência, E tração. A tração é o diferencial, né? Então, que bom que gostou. Obrigado, valeu mesmo. Valeu, obrigado. Obrigado, viu? Obrigadão. Valeu, meu. Imagina, obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado. Eu acho que foi a minha primeira volta em Interlagos, pra falar a verdade, pilotando, porque talvez eu já andei de carona aqui, mas sabe quando a memória do cara começa a ficar seletiva? Então, se eu não me lembro, porque foi a primeira vez. Primeira voltinha em Interlagos aí, ó. Bom, já ganhei mais do que eu imaginava hoje. Será que vai ter que comprar para o Dudu no GR? Pro Dudu, pra ti?
Pode ser. O meu filho aí, não é? Amanhã não é dia dos pais, aí, brincadeira. Temos até uma fotinha aqui, ó. Eu com meus 2 filhos aqui, ó, que eles brincam aqui, ó. Vamos botar o editor aí, ó. Não, o Gregório e o Gui. Uma brincadeira, o Dudu, meu filho de 9 anos, né? Tá quase fazendo carteira. Com 15 anos ele precisa ter um carro, então eu tô pensando agora que carro eu vou comprar pra ele já pra, né? Falta só 6 anos, que imagina que daqui a pouco não conseguem comprar um carro em tempo hábil. Eu acho que eu já vou comprar um carro pra ele agora. Já tem uns candidatos aí, ó. Toyotinho, o GR aí, ó. Agora eu gostei do negócio aqui, ó. Motorzão da Toyota, V6, 2.4 litros. Olha só que interessante. Tô botando a mão, nem pode botar a mão. Olha só, escapamento aqui, bem comprimentos iguais, os dutos de escape, a turbininha pequenininha, mas tem a potência, mas não diz a potência. Cara, muito legal o barulho. Isso aqui deve ser... Cara, a embreagemzinha é 4 polegadas de embreagem, injeção direta, dá pra cabeçote, não é billet, é fundido, mas tem umas flanges na admissão de fibra de carbono, intercooler aqui em... não, aqui é a tomada de ar, pressurização, tá faltando intercooler, as coisas aqui, mas cara, muito legal, hein? E aqui a transmissão, ó, maisinha, ó. A Aisin é bem a transmissão Toyota mesmo, meu Supra original vinha com uma transmissão Aisin, que é aquela A340E. Legal. Bacana os caras trazendo uns motor bala assim. Vamos lá que tem mais coisa pra gente ver aí. Vamos entrar no stand da Honda aqui, ó. Eu nunca vi o SI de perto, o SI novo de perto. Quem é que a gurizada que gosta desse carro? Eu vou te dizer, os caras se puxaram para fazer. É legal que a Honda e a Toyota estão fazendo esses carros esportivos de novo, né? Porque se for pensar, ficou quase 20 anos ali, praticamente, não, 20 anos não, 10 anos praticamente sem um esportivo de verdade, né, mesmo assim. Agora os caras deram uma melhorada. Cara, a posição, banco de corrida mesmo, meu, os caras fizeram. Que legal, meu. Câmbio manual. Vou te dizer que não tinha percebido que os caras tinham feito um negócio tão bacana, meu. Realmente. Embreagem, os caras, tu vê, eles voltaram, é muito interessante que os caras estão voltando atrás, assim, né, botando os carros manual, botando os carros com a sensação até muito dos elétricos, né, voltando a não ter aquela ideia de que tudo vai ser elétrico, é uma mudança interessante no mercado aí, bem legal. Agora é o seguinte, ó, tava indo embora já, o Gui chegou, não, vem cá, quer andar no SI, no Type R? Quero. Consegui um voucher aqui, eu vou fazer um treinamento aqui, uma das experiências do evento aqui é poder dar uma volta em Interlagos. Então, vamos dar uma voltinha em Interlagos de Type R mesmo. Só que eu tenho que fazer um treinamento antes ali pra pista. Me acompanha aí, ó. Bom, feito o briefing ali, fiz uma aula, agora aprendi tudo como é que pilota aí. Não, brincadeira à parte, é muito mais de segurança, né? Porque quanta gente tá andando aqui no autódromo, chovendo ainda assim, os caras têm que controlar as emoções de todo mundo aí, né? Vamos ver se eu consigo andar agora aqui no Civic. Vamos andar de Type R aí, ó, azulzinho. Eu dei 190 por hora na reta do GR aqui, só que diz o cara que alguém me deu 211, vamos ver se consegue bater os 200 aí, pelo menos pra dizer. Vou sair, será que se eu sair correndo agora alguém me para? Andar sozinho? Pula aí, vamos lá. Vamos dar uma volta de Type R aqui na Interlagos agora. Ah, chegou. Cara, é legal, o carro tem todo de Alcântara. Volante. Uhum. Como é que é os driver mode aqui? Vamos ver, já tá no Sport. É Sport. Ele tem o Comfort. E o Sport já é individual e tem o modo... o ar. Tu que tá puxando meu cinto aqui? Sim. Ah, tá. Não, só pra saber se era retração automática. Aí ele tem ali, ele mostra pra gente no painel informações ali de... Sim. Quando você tá no modo ar. No modo ar. Ele mostra o TPS, né? Aham. E pressão de freio. Mostra o acelerador. E o freio, pisa no freio, que ele do lado é o freio. Aí, ó, 100 bar. Estão preparados aí? Muita emoção, não? Muita emoção, pouca emoção. Com a pista do jeito que tá meio complicado. Sim. Mas... Esperar os caras.
Cara, é muito legal os caras terem feito esse carro manual, esportivo, Não, de e todo novo, mundo e trazer pro Brasil. Ele tem essa função de ponta-ataque automático, né? Ah, é? Todo mundo que senta aqui, pisa na embreagem para reduzir, ele faz sozinho, a galera, nossa, que é isso? Ah, um volantezinho bem, se sente bem responsivo justo, e... Tá bom aí? A frente desse carro é muito boa. Agora que a gente tá com o asfalto um pouquinho mais seco, dá pra sentir bem ela. A cambiadinha... Cara, o barulho é legal, hein? Bacana, né? Uhum. Tá freando bem? Trocar de câmera mesmo. Cara, o freio é muito controlado. Bom, né? É assim, é. Você tem a sensibilidade dele e ele é muito bom. Cara, o escapamento é tudo original, né? esse Tudo carro? original. Tá do jeito que vem de fábrica. É. Quanto ele dá de pressão de turbo, deixa eu ver. Aquele 2. 1.3 deu agora. É. 1.2, quase um 3. Vamos dar uma distancinha. Ou pode passar. Acho que é mais fácil você passar. Passa tem ponto de ultrapassagem? Ou... Sobrou espaço. Ah, o Passa torque. esse por fora, eu vou avisar ele que você vai passar ele. Como é que tá o A aviso? val azul, Type R passando por fora no laranja, tá? Ah, tem rádio assim? Pode passar. Pode passar ele por fora. Obrigado. Segura que você passa na próxima. RAM cinza, Olha o drone ali. Type azul passando por fora, tá? Passa na próxima por fora ali, ó. Ó, ele abriu. Passando pela esquerda agora, tá? Pode ir. Eu quero na reta aqui dar uma acelerada. Ah, mas de suspensão, cara, dá pra sentir. É bom, né? A frente dele é boa, conforme você dá a pé, ela vem. Você consegue carregar a velocidade de curva com esse carro, que é impressionante. Passa por fora. Pode ir por fora. Ó, 195. É, passa Quarta, mais rápido. Terceira. É. Ele vem mais ainda. Sim. O GR eu botei 191 só. 191. Isso que a gente tem que tirar o pé na entrada lá. Sim. Cuidado aí que tem um trânsitozinho. Cara, mas é tria, hein? Uau. Bacana, né? Cara, eu acho que o Eduardo precisa de um carro novo. Meu filho tá quase fazendo carteira, tá na hora de comprar um carro pra ele. Ah, esse daqui É. diversão pura e é seguro, né? Só fala a idade do Eduardo. 9. 9! Nossa senhora! Eu comprei um carro pro meu filho de 13 agora, Uhum. tá quase fazendo carteira. Eu já tava comprado. Ah, deixa eu ver o ponta-ataque. Vem na. Sobe de terceira, lá em cima você vem. Dá pra você sentir melhor. Põe em terceira agora. Aí vem freando. Tá freando. Freia. Viu? Não, ele puxou na embreagem mesmo. Não, ele dá um. Ah, ele junto no... Quer ver, ó? Eu vou te mostrar a diferença, ó. Ah. Comfort não tem isso. Viu? Reduz pra segunda.
Sim. E agora... Aperto R, aí ele aciona de novo. É pouca coisa. Deixa eu botar a primeira. Bom, a Val nos passou, peraí. Vamos ver se dá 200 por hora agora, quanto é que... Se conseguir pegar a subida livre, dá. Pode passar, passa aqui, ó. Vou passar pela direita com o Type, tá? A Val branca, vou passar pela esquerda. A Val azul, vou passar pela esquerda também. Esquerda? Bora, vai embora. Ele vai frear bem antes, então. É. Ia dar 200. Se vier livre, na freada, Sim. porque dá pra frear no 100 tranquilo ali. Sim. Né? Na freada ele passa de 210, eu acho. Pode passar pela esquerda se quiser. Mas a posição de dirigir o carro, o banco, quer dizer... O É banco, bom. eu vou E dizer, o banco é abraça, melhor né? do que o do GR. Esse banco aqui. Ele abraça bem. É. Por ser tração dianteira, esse aqui eu me surpreendeu positivamente, sabe? Quer passar ele? Bom, já, vamos voltar pro box, não vamos ser notícia. Mas é bacana o carro, né? Ah, muito legal. É, Quer dizer, ó, o chão dele é muito é surpreendente, acho que tem muita gente que pensa em esportivo, tem que ser motorzão e coisa Não, grande. não. Na verdade é o Aqui é acerto. carro pra fazer curva. O carro é rápido de contorno. É. Muito bom. Forte mesmo, cara. E o torque é legal também, né? Sim. O torque é bem bacana. Acabamento, tudo. É. Tem até a série dele aqui. Ah, qual que é o... 5100. Os instrumentos aqui ficou legal. É, ele tem outras opções também. Deixa eu dar a opção do carrinho. Você freia, ele mostra ali que você freia, dá seta, ele mostra que dá seta. Sim. Bem bacana. Ele tem um data logger. Ah, é? É. Ele vai gravando, você tem... Ah, o tempo de volta. No volante você abre e volta, fecha a volta. Cara, o legal é assim, isso de fábrica mesmo, né, meu? De fábrica. Tipo, de não fábrica. é uma coisa assim que... Não é feito para o evento, nada, é. não. Vem assim o carro. Cara, eu vou dizer, um carro assim, até um carro de dia a dia, show, assim. É, eu tava comentando isso com um cliente que tava aqui agora há pouco. Ele falou, pô, tô em dúvida entre esse carro e um outro e tal. Pra comprar um carro. Queria usar pro dia a dia mais também. Eu falei, bom, espaço tem, né? Acho que espaço traseiro aí, eles que estão lá atrás, não é ruim. É bom. Então, e o porta-malas também, pô, você faz tudo com o carro. Quer brincar numa quinta-feira, Deve ser ainda pode econômico, ir. né? É. Quer brincar numa quinta-feira, você vai. Quer viajar com a família no final de semana, você vai. Não tem problema nenhum. Cara, obrrigado. Eu que agradeço, foi uma honra estar com vocês aí. Carro é top, gostei, Eu ó. que agradeço. Me surpreendeu e eu não tava com expectativa aí tão boa. Bacana, né? Feito o test drive com os dois, agora eu sei que vocês querem saber qual que eu preferi, né? Se eu fosse comprar um... Cara, eu vou dizer, os dois são muito parecidos, tá? Pois é, né? Não sei, não. Tô pensando... Vou dizer que, cara, os dois são tão bons, assim, são tão interessantes, assim, os dois têm uma performance muito parecida. Vou dizer que eu achei, assim, o Civic mais bonito externamente, assim. O banco é melhor do Civic. O motor é um pouco maior, mas apesar de ter menos potência, né? O outro é 3 cilindros e tem mais potência até. Não sei, cara, não sei. O que vocês escolheriam aí, se fosse escolher um dos dois aí? Vou me livrar dessa aí. Eu acho que os dois são muito bons. Eu vou no Civic. É. Um de R. Vai de R, um de Civic, um de R. Ah, Pra cada filho aí, ó. eu acho que
Qual que é o tempo de arrancada? Não é o valor desses carros, mas teria que saber um pouco melhor. Mas eu gostei dos dois. Eu acho que eu pegaria um Civic, eu acho. Mas não é assim uma coisa... Achei o exterior dele, sei lá, mais bonito. Vamos ver. Agora é o seguinte, o negócio começou a ficar sério. Vocês viram na abertura que eu não tinha nem muita pretensão nesse evento aqui de andar, né? Andei no GR, andei no Civic lá, no Type R. E aí eu tive uma ideia, cara, vamos andar com uma coisinha um pouquinho mais forte. E aí quem tá aqui, na verdade, é o pessoal da Super Carros lá de Gramado, né? Rio Grande do Sul, parceirão nosso, né? O pessoal que são... Pra quem acompanha, pra quem já foi pra Gramado, já deve ter visto minha Ferrari, o Mazda RX-7 lá várias vezes. Então, nada aí, ó. Vários de vocês já devem ter visto meus carros lá, o Mazda RX-7, a Ferrari. E a gente tem um Canto Feltec lá, que é uma parceria de divulgação, né? Vai muita gente que é apaixonada por carro lá em Gramado e um dos sonhos dos caras é poder andar com esses carros. Já fiz alguns episódios, inclusive, andando com os carros deles lá. Só que eu nunca tive a oportunidade de dar um pau mesmo, assim, que é acelerar o negócio da pista. E tem um carro que eu nunca andei na minha vida, que eu estava muito curioso para andar, e eu vi que esse carro está aqui agora. Então, apesar de que a gente tem umas coisas legais aqui, ó. A gente tem Lamborghini, Gallardo, tem Ferrari aí, ó. Tem Porsche, mas o que eu quero é o pica mesmo. Vamos ver se eu consigo uma voltinha na McLaren que está lá dentro, ó. Já me ouviram aí, ó. É o carro que está te encontrando. Aí, ó, de McLaren. E pra quem sabe, ó, tem um motor de McLaren guardado lá, tem que achar uma coisa pra botar, né? De repente eu vou botar numa própria McLaren. Olha aí. Aí, John. Bora lá. Show. Vamos pra parte boa agora. Vai né? junto comigo? Claro. Johnny, valeu. Isso aí, tamo Ó, junto. A parceria, né? Nós gaúchos aí, sofrendo juntos de certeza. todas as maneiras com as enchentes aí recuperando. certeza. Fico feliz aí também que vocês estão Gramado recuperando o turismo lá, né? Se Deus quiser, mostrando nossa força. É. Né? E que bom que vocês trouxeram os carros pra cá, meu. Acho que é uma oportunidade pra todo mundo vir ver os carros desses super carros. Tá engrandecendo o evento pra caramba aí. Exatamente. É isso, essa é a ideia. Show. Vamos lá, vamos lá. Bora. Que ano que é esse carro, cara? É 20. É uma 570? 600 LT. Ah, 600. É Qual a diferença? baseado na 570. A 570 é a anterior? Não, essa aqui seria a versão semipista da 570. Ah, tá. Uhum. Menos peso, o motor é o mesmo, mas um pouquinho mais, 30 cavalinhos a mais e bem menos peso. Esse aqui o pessoal trabalha até as pinças de freio dela para aliviar. Uhum. Tá falando na casa de 1.200 e 280. Cara, é leve. Bem leve, bem leve. Caramba. Bem leve. Tu vai ver de impressão de guiar, assim, tu vai ver que a frente, cara, aponta muito, assim, é um kartzão. E pelo fato do chassi ser em carbono, tu vai ver que muito rígido também. Já andou hoje algum, não? Andei no Type R ali no GR. Legalzinho o Cara, Type legal, cara. Achei o Type R mais legal até que o GR, pra te falar a verdade. Aquele ali eu tô curioso pra dar uma voltinha também. Cara, esse aqui é um carro de Não, tu vai corrida, ver o que negócio aponta demais, aham. Cara, é bem parecida com o GT3 do Gustavo, da RS. Bem parecida, É? assim, aham. Questão de chão e de rigidez. O motor tá quente, tudo. Tá, motor tá quente, só pneu que no início não vai estar bem quente. Ah, eu não vou nem... não vou fazer merda. O pedal do freio é um pouquinho pesado, um pouquinho quer esquisito, dizer, mas, é estranho, né? mas pode vir que ele... Não é de carbono o freio, não? Sim, Aham. Tem algum esquema de esquentar ou não é bem assim? Ah, não é não, porque vai fazer... tem um pouquinho, né? O carbono ele frio, ele não vem muito bem. Mas, cara, interessante que ele saiu cara, querendo tracionar ali, né? Sim, ela é bem traseirinha, assim.
Mas é muito por causa da temperatura do pneu. Esse carro precisa muito disso. Mas assim é bom que daí ela já vai aquecendo. Sim. Cara, que carro. É legal demais, né? Pô, essa suspeita, eu adoro esse carro. Aham. Gira quanto? Quanto que é o corte? 8,5. Bem legal esse motor também. Não é aquele turbo que a curva cai muito cedo, sabe? Sim. Bem legal de altas, cara. Quanto vira aqui assim numa volta profissional, será? Boa pergunta, boa pergunta. Esse carro, tu sabe que eu acho que não tem nem muita volta marcada aqui em Interlagos, cara. Se vier aqui assim, um controle de tração segura, por exemplo, numa saída de curva dessa, ou ele se... Ela vai dar uma saidinha, Aham. Só que pelo fato de ser um carro muito rígido, a gente vê que é uma saída muito controlada, né? Não torce, né? No Muscle, por exemplo. Se é um Mustangão ali, ele já se atravessa todo, né? Cara, Pancadão, né? ia poder. Quando enfia as marchas. Aham. Ah, é meio cadeira elétrica, uma clarezinha aqui. Cara, eu achei que ele ia segurar mais o controle. Não, é meio... Interessante que o pedal puxa os dois, né? Não tinha... eu antes ia te falar lá, ele é uma peça inteira. Cara, o bagulho É louco, né? As redução. Mas quando começa a esquentar o escape, cara, Meu Deus. fica muito legal. Que ia foder. Quantos HP tem essa aqui? 600 redondo. Ah, mas olha. Só que a relação peso-potência é muito legal, né? Sim. É 2 kg por cavalo. Exato, né? exato. Vamos ver se o pneu esquentou já. Ah, já É, tá já melhor, já esquentou. tá com 20 quase, ó. Já esquentou um pouquinho, né? Não, ela com pneu quente é bem legal. Deixa eu dar um primeirão em segundo. Cara, Legal, né? Incrível. E agora com o pneu um pouquinho mais quente, já vai ver que dá pra botar um pouquinho de mais de velocidade. Cara, a velocidade de controle desse carro é bizarra, assim. Pois é. Ó, Ó. antes eu tava de Ferrari e tinha um Quid na minha frente. Ferrarizinha Ferrari dali pau. longe do limite e o Quidzinho torcido aqui, ó. Eu gostei dessa distracionada de primeira, que vem de primeira. Cara, e vai retinho mesmo, assim. É aquilo que eu te falei, né? Uma saída bem controlada, assim.
puxar a curva aqui, né? Aham. As reduções agora que ó. Ó que legal. Cara, que a fuder, meu. Fica legal, né? Com os carros mais quentes. Foi 220 facinho. Ah, né? eu nem vi ali. Ah, esse carro deve dar uns 240, 250 km via, né? Dá, certeza, certeza. Tem que estar bem mais que os estoque. O estoque acho que é 240. A reta de Interlagos ali é foda em curva, né? É, custa a gente acreditar, né? Eu não... Mais uma voltinha? Então tá bom. Bora. Mas é divertida, né? Ah, aqui ia foder, meu. McLaren, na verdade, por isso que eu gosto da marca. A especialidade dos caras é fazer carro de pista, sim, né? os A expertise é muito menos em carro de rua do que carro de pista, né? Então, eu imagino que louco deve ser aquela P1 lá. É, pois é. Porque lá o negócio é mais espartano ainda, né? Mais carro de corrida que aqui. O que é? Omoda? Omoda? Estranho, né? Tem uns carros chineses muito estranhos aí, né? Tem, né? Olha o que contorna. Sim. Bizarro. Devagarinho. Essa aqui pode acreditar um pouquinho mais. O cara tem que ter a coragem. Não, aqui pode acreditar já. É tri. Que ia foder. Meu Deus. Você vê que já alinhou os pneus, né? Já. Tá É muita 36 temperatura. graus. É, agora já tá... 40 seria o ideal. Agora é box. Agora vai se perder. fudeu, né? Cara, mas que ia foder, meu. Legal demais, né? Que ia foder. Cara, é muito treino. E aí, curtiu? É muito treino. É legal que ia demais, foder, né? meu. Ah, Isso aqui é demais, cara. show de bola, cara. Nem tava esperando dar essas voltas aqui. É, mas tu sabe que aqui, quanto mais o cara anda, mais legal fica, né? Sim, não, se na verdade se tivesse propriedade, digamos assim, treinamento mesmo e ficar fazendo. Sim, também tu vai conhecendo o limite do carro, né? Pegando a confiança. Ter um medo aqui é foda também, né? Tipo, o cara Não, tem que ter, né? A hora que o cara perder totalmente o medo, daí... Vai dar uma coisa errada.
é aquilo, né? Quando a gente anda muito próximo do limite, não tem, né? O erro, ele pode... Mas eu imagino um piloto profissional com um carro desse aqui. Vira... Para aqui atrás? Pode ser na frente, eu acho. Vira temporal aqui. Embicar? Acho que pode deixar ela embicada pra frente já, porque eu acho que tem um cliente pra andar, né? Assim? Já pra sair, aí tá perfeito. Cara, que ia foder. Aqui não tem como não gostar, não. Meu Deus do céu. Aqui normalmente surpreende. É o neutro aqui. Deixar ligado? Pode deixar desligado, pode deixar desligado. Aqui, ó. Cara, o negócio é animal. Agora eu posso escolher entre os 3, agora eu não tenho mais dúvida, tá? Mas aí é injustiça também, né? Type R, o GR, a McLaren, eu vou de McLaren, tá? Então, brincadeira à parte, que carro, né? Eu nunca tinha andado, por mais que eu tenha os carros, eu nunca tinha andado com um carro de pista, assim, nesse nível, numa pista mesmo, assim, de fazer volta mesmo. Tô impressionado mesmo. Diz que eu não, obviamente tem um baita movimento, não entrei forte, não fiz aquela curva, não fiz a entrada da reta aqui de pé no fundo, ainda assim não passou 240 no meio da reta aqui. Mas tem que... gostei. E a redução de marcha, não sei se vocês pegaram de fora em alguma coisa, mas o negócio é tri. Vamos lá que agora vamos continuar o evento aí, porque daqui a pouco tem um grande sorteio aí. E eu tô mais ansioso, acho que por causa disso, pra ver quem vai ganhar os prêmios aí, quem vai ganhar o sorteio aí, que essa vai ser top. Agora é o seguinte, ó, agora a Ferrari está exposta aqui no stand da Liqui Moly e queria agradecer Pedro, Renata, né? Vocês aí têm sido muito bons hosts, né? Como é que chama? Sempre me convidam aí, a gente já trouxe a Ferrari aquela vez na Automec, né? E tem um monte de gente que me pergunta qual que é a relação que eu tenho com vocês, né? É verdade. E o legal é o seguinte, muita gente pergunta, tá, mas aquela história do C8 lá, é verdade? E eu disse, é verdade, não só é verdade, e a história, na verdade, é minha com a Liqui Moly, nem tem a ver com o Brasil, né? Começou com os Estados Unidos. Eu tava com o C8, vou repetir essa história porque eu gosto de repetir, porque é uma história realmente assim, que eu acho que marcou a minha vida e eu acho que também de muita gente que, até quem assiste meus episódios, sabe da história do C8, se não viu a história do C8 e é novo no canal, volta lá e assiste aquilo tudo, mas a parte do motor foi o seguinte, eu fui pra pista com a ânsia de bater o recorde dos 8 segundos, porque era uma semana antes da Chevrolet lançar o Z06, que era o C8 Z06, eu sabia por uma informação interna deles que eles tinham preparar toda uma ação de lançamento com uma influenciadora que chama Emilia Hartford. Inclusive me dou super bem com ela, tá usando o Fueltech agora, mas naquela época era assim, era eu contra ela tentando bater o recorde. E ela tinha batido o recorde antes e eles tinham feito toda uma ação com o nome dela para lançamento do C8. E eu botei na cabeça que se eu conseguisse baixar o recorde ou virar os 8 segundos, ninguém ia me tirar isso aí. E eu ainda ia conseguir uma exposição, digamos assim, forte, porque a GM ia precisar trocar todo o documento, né? Todo o material de lançamento. Só que aí o que aconteceu? Eu fui pra pista, quando eu cheguei na pista, a primeira passada que a gente deu, o carro virou 9,05, vamos dizer assim, foi quase 8 segundos. E só que aí o motor falhou e eu vi que o VVT não funcionou, fui olhar a pressão de óleo e tinha caído a pressão de óleo na reta inteira. Quando caiu a pressão de óleo na reta inteira, a gente se olhou e na época era o Fernandinho e um outro cara que me ajudava, e o Fernandinho disse, cara, não completei o óleo, porque no C8, como ele é cárter seco, tem que botar o óleo, que nem na Ferrari aqui, né? Tem que completar o óleo, botar, por exemplo, acho que é 10, 11 litros que vai, mas tem que botar tipo 6, esquentar, quando esquentou bem, tu completa os outros, né? Porque se ele não estiver bem quente, tu bota errado. A Ferrari eu já cometi esse erro aqui. Aí quando a gente botou o óleo, quando ele botou o óleo e não completou, ficou 6 litros de óleo em vez de 10, 4 litros faltando. Eu andei pra pista, andou faltando óleo, e ele normalmente o Corvette tinha 2 kg de pressão de óleo sempre, na lenta. Aquela puxada, ele baixou para 1 kg de pressão de óleo na lenta, depois da puxada. E aí, sabe quando tu fica assim, caramba, não quero acreditar que o negócio estragou agora. Não acredito. Aí viemos todo mundo em volta, Felipe, Luiz,
todo mundo começamos a escutar o motor e o motor não rajava, não batia, não fazia nada. E aí a gente, cara, mas é o seguinte, não tá batendo. Aceleramos normal, assim, a pressão de óleo só caiu, vamos trocar o óleo, vamos fazer um óleo certo. Aí, cara, eu saí caminhando no autódromo de Orlando, né, Orlando International Dragway, saí caminhando no autódromo, assim, e fui na primeira barraquinha de óleo que tinha, assim, que era Liquimole, por coincidência, né, eu não conhecia direito a marca, não usava, eu nunca fui, assim, muito ligado a uma marca exclusiva, assim, porque pra mim eu pegava um óleo mais específico, assim, com maior qualidade, mas não tinha uma ligação, né? Cara, eu fui lá, cheguei na barraquinha de óleo e disse, cara, eu quero um óleo, e eu sempre gostei de usar um óleo que fosse o mais amplo possível, que fosse o 1060, porque o 1060, na minha concepção, é o que ele atende a frio, na partida frio, nesses carros tem mais pressão de óleo, mas tem menos folga e atende a quente também, porque ele dá mais vedação. Tem mais vedação, exatamente. De anel, né? A viscosidade maior, ele vai fazer um preenchimento maior, né, no filme da lubrificação. E para o cilindro é muito importante isso. O que eu fiz? E aí uma outra razão porque eu uso esse óleo é porque eu tinha uma BMW M5 uns 10 anos atrás no Brasil, e ela usava o 1060 e na época era o Castrol, que era o indicado pela BMW, e aquilo ficou na minha cabeça. Então eu fui lá, cara, um 1060. O cara tinha o 1060 Liquimole, tá ótimo. E aí eu contei o que tinha acontecido, o cara falou assim, faz isso aqui, ó, usa esse aditivo. Aí eu olhei assim, pensei pra mim assim, eu juro que eu pensei, cara, putz, um aditivo, mas tá, tudo bem. Todo mundo tem uma história assim, que algum aditivo ajuda e tal, né? Tá, beleza, vamos olhar. Aí quantos litros de óleo é? 10 litros, então bota 2. Aí ele falou, ó, comprei esses 2. Fui lá, comprei os negócios, tudo. Botei no carro, enchi, liguei o carro, não tinha barulho, não tinha nada, não sabia. Eu disse, cara, vamos ir pra essa puxada. Vamos andar de novo, 903. Não bati os recordes. Aí eu disse, cara, e o motor, a pressão de óleo certa, não estava baixando, não tinha, na lenta estava metade da pressão de óleo certa, ou seja, só que eu disse, cara, vai ver que estragou o sensor. Começamos a achar um monte de desculpa na cabeça que não falar que era o problema mais crônico. Que não era o problema mais crônico, sabe quando tu quer acreditar que não é um problema mais crônico. Aí fui, enfiei tudo que dava de pressão, botei tudo que dava, era às 8 horas, 9 da noite, acelerei, virei os 8 segundos, 8,97. Cara, foi uma passada época, tinha 30 mil pessoas na arquibancada. Assim, ó, foi, eu vou dizer assim, pra mim foi um dos momentos mais emocionantes que eu já tive na minha vida, assim. Aí, cara, eu tava fazendo a volta, eu não sabia quanto é que tinha virado, minha esposa me ligou. E aí tava no Viva Voz do carro, ainda tava gravando, o editor deixou tudo na gravação lá depois. E, cara, ela me ligou e aí eu falei, cara, eu acho que eu bati o recorde, entrei, e aí fui voltando e todo mundo vibrando, assim, o negócio foi uma emoção. E aí chegamos, cara, eu voltei assim, olhei o logger, assim, o motor não baixou mais a pressão de óleo, disse, cara, não, deve ser outra coisa. Aí carregamos o carro, celebramos recorde. Aí foi eu voltar ainda rodando, né? Aí tava de guincho, eu tava de trailer lá, porque era em Orlando, né? Aí voltando, carregamos ele de trailer, descarregamos ele na segunda-feira na empresa. Aí eu disse, cara, eu liguei ele na segunda, assim, bateu o arranque normal, não bateu, não funcionou nada. Cara, eu acho que nem estragou. Aí aquela semana, na semana seguinte, tinha um Fueltech Shimano, não, o Cafeína e Octane, que é o evento nos Estados Unidos de encontro de domingo que a gente se inspirou, né? Que é 1 hora e pouco dirigindo, né? Sim. Peguei o carro, fui dirigindo até o encontro. O mesmo óleo, não, nem troquei. Pensei assim, foda-se. Tinha virado os 8, só que assim, cara, aquele evento, aquele dia, assim, aqui no Brasil as pessoas me conhecem, seguem a história. Nos Estados Unidos não é tanto, né? Tipo assim, nos Estados Unidos eu sou muito pouco conhecido. Teve, assim, inacreditavelmente, assim, milhares e milhares de pessoas, assim, vieram em volta do carro porque eles tinham visto do recorde. Então, assim, foi inacreditável a exposição. Naquela semana, alguém da GM me ligou, o cara me disse assim, ó, eu tenho que te contar isso aqui. Participei de uma reunião de marketing, e eu estava participando, não falo o meu nome, mas eu participei da reunião, os caras estão enlouquecidos porque tu destruiu a ação de lançamento da GM, porque eles tinham todas as ações baseadas no recorde anterior. E aí eu tinha marcado o recorde. Eles tiveram que cortar vídeo, tinha que editar, fizeram um monte de coisa assim, ficou uma bagunça. Aí quando eu entrei na live, aí a GM fez o lançamento do Z06, estava na live, os brasileiros entraram assim, acabaram com a live, assim, tipo de comentário, assim. Mas isso é uma brincadeira à parte. Mas aí fui pro Fueltech Chimarrão, pro Cafeína e Octane. Fui pro Cafeína e Octane, andei com o carro lá, expus o carro, voltei andando. Eu disse, cara, nem vou abrir o motor, né? Isso aí deve ser o sensor, deve ser uma bobagem. Aí quando
Aí eu fui testar, eu sei que eu não estava conseguindo fazer burnout naquela época com o carro. Eu disse, vou testar burnout num pátio lá. Comecei a testar um burnout assim, daqui a pouco começou a bater o motor. Aí eu disse, puta, olha aí, ó, sabia que tinha uma coisa errada. Aí tiramos o motor, baixamos o motor, eu tinha baixado uns 50 vezes, aquela ali era fácil, baixamos o motor inteiro, começamos a tirar os cabeçotes, 2 varetas do cabeçote tortaram e pularam fora. Eu disse, tá aí o barulho, não era nem a parte de baixo. Aí a gente, nem vamos olhar a parte de baixo, não, vamos olhar assim, virou no motor no coisa, tirou o cárter. Cara, quando a gente olha assim, o mancal do meio, azul. E aí olhamos as 2 bielas dos lados, azul, assim, as bielas também. Eu disse, caramba, tirou as bielas, cabo de biela, mas assim, ó, preta, uma marcação de agarrado. Tiramos o mancal do Vira, tinha girado a bronzina. Então o que aconteceu quando a primeira... o orifício de lubrificação. Exato, estava tapando o orifício de lubrificação. Não passando óleo pro Vira e aquelas 2 bielas só estavam recebendo óleo pelo outro lado. E cara, não grudou. Aí eu disse assim, ó, até... Por isso que eu digo, não foi propaganda, a gente não se conhecia, não tinha relação nenhuma com a Lick Moly. E quando eu vi aquele negócio, eu falei, cara, meu Deus do céu, traz produto aqui. Compra porque eu vou botar em todos os motores. Tipo assim, o negócio virou a bronzina e não jogou a biela pra fora. E até porque é o seguinte... E na puxada, né? Porque foi na primeira pra segunda que deve ter virado... Não, eu virei 3 vezes 9.0 e 8.9 e andei mais 3 horas na rua com o carro. Então essas de 8.9 e 9.0 foram 1.500 cavalos. Não é assim... E numa dessas que deve ter virado, né? Porque sim. Não deve ter virado no começo, virou durante uma puxada. Não, mas foi quando tava sem óleo antes. Ele virou porque baixou a pressão de óleo já. Sim. E não virou mais. Tipo assim... Voltou normal. E aí eu fiquei muito impressionado. Aí eu acho que passou... sei lá, um meio ano assim, eu comecei a comprar para os meus carros, tudo, e aí, sei lá, essa história para mim marcou muito. Aí alguns vídeos e outros eu marquei, falei, né? Aí eu sei que no Brasil, aí um monte de gente começou a me perguntar, mas que aditivo é esse que tu botava, né? Aí só que o que acontece nos Estados Unidos, o aditivo chama MOS2, né? É uma questão regulatória dos Estados Unidos, né? Que eles não deixam chamar como óleo aditivo. Tem que chamar a função do produto, é uma parte regulatória dos Estados Unidos, né? Só lá chama assim, MOS2, que é o disulfeto de molibdênio, né? Disulfeto de molibdênio, que ele é um metal na forma líquida, né? Até o nome da empresa é molibdênio líquido. Sim. Eles transformaram no pós-guerra esse metal num líquido. E a função principal dele é que ele preenche as microfissuras do metal de uma forma química. Ele vai aderir quimicamente ao metal e vai criar uma micropelícula, por isso que fez essa proteção. Sim, porque sem óleo lubrificante ele conseguiu não agarrar. Né? Exatamente, o metal não teve o atrito suficiente para ter um desgaste, ou pior, né? Uma temperatura excessiva que ia travar. E aí podia fugir pistão. Ele não teria nem conseguido talvez os 8 segundos, que era o que ele tanto... E 3 semanas ou 4 semanas antes, aconteceu comigo que eu quebrei uma biela naquele motor e jogou uma biela para fora, perdi bloco, virabrequim, perdi tudo. Então aquele motor ali eu tava assim, cara, eu tinha feito tudo novo, custou uma fortuna assim, só que eu decidi arriscar mesmo assim. Mas aí o que aconteceu, né? Eu gravei esse episódio e assim, quem me conhece, quem sabe, eu não sou de ficar fazendo propaganda, assim, se não é uma... Tipo assim, às vezes até naturalmente quem tem canais, assim, recebe às vezes pra falar bem de um produto. Cara, eu não sou desse tipo, não sou assim de propaganda. E aí, só que acabou acontecendo que tanta gente começou a perguntar e no Brasil ele chama oil additive, né? Exatamente. E aí os caras me perguntam no direct assim, então, mas qual que é? Não é o mesmo? Aí não, tem no Brasil, só que no Brasil o nome é diferente. E aí até pra mim demorou pra entender isso aí. Eu demorei pra entender, tá, cara, então talvez não tenha no Brasil, primeiro eu pensei. Mas aí foi que aí alguns clientes de vocês começaram a ver no Brasil e chamaram a atenção para vocês de mim, né? Exatamente. E aí um cliente me passou o seu contato, foi onde a gente Costelinha, começou. Né? Costelinha. O Costelinha do Subaru tava lá. O Subaru tava lá e aí eu mostrei o vídeo do Anderson. Eu falei, poxa, o Anderson, ele usa o nosso produto. Por que você não usa? Ele falou, você conhece o Anderson? Eu falei, não, adoraria, mas não conheço. Peraí que eu vou ligar pra ele. Ele ligou pra ele na hora. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar o seu contato pro Anderson. Qualquer coisa ele te chama. Não deu 2 minutos, o Anderson me chamou. E aí ele começou a nossa parceria, né? E aí você falou, Renata, MOS2 você tem? Tenho. Vai chamar Oil Additive. Aí ele falou assim, não, então faz o seguinte, eu vou precisar meu carro lá do sul, você tem lá perto pra vender? E aí a gente começou toda a parceria. E aí uma coisa que foi legal, porque pra mim foi uma relação natural, né? Uma parceria natural. Depois disso a gente estabeleceu aí esse ano agora a parceria técnica, né? Exatamente, a parceria técnica porque a Fueltech, né? O Anderson e a própria Fueltech, né? Tem essa questão de performance, eu acho que
tem muita coisa que complementa, né? Claro. O que é o trabalho de vocês. E aí, na verdade é o seguinte, eu mesmo comecei, porque eu tenho a prática, assim, da teoria, né? Da prática, né? Então, às vezes, assim, a gente usa um tipo de óleo, sabe que aquele óleo funciona para algum veículo, que nem eu falei, a razão por qual eu uso o 1060, eu tenho a razão pelo qual que eu confio nesse produto, e acaba sendo particular, mas ao mesmo tempo é o seguinte, uma coisa que eu gostei muito de vocês, cara, uma que o produto é de altíssima qualidade, outra que você sabe o que estão falando, então tipo assim, precisa de um produto para tal coisa, cara, tem, é assim, assim, assado, e na prática, os meus projetos, eles são tudo muito... são fora do original, então eu não uso especificação de óleo original, eu acabo mudando as folgas, eu acabo adaptando, jet ski é um problema gravíssimo de lubrificação, aí a gente até desenvolveu a bomba de óleo, desenvolveu um cárter para o Yamaha, então assim, acabou, no nosso aspecto a gente se envolve muito com isso, e uma coisa que a gente vê muito é o seguinte, um cliente da Fueltech às vezes liga para nós e diz, estragou meu motor aqui, bateu embaixo, ou jogou uma biela para fora, e às vezes a gente identifica, cara, tá com problema de lubrificação, tá cavitando, olha se o óleo não está misturando com combustível, e aí tem outros acertos, aí melhora o injetor para evitar isso, troca o óleo, muda a folga de anel, sabe, no final vai envolvendo muita coisa, fazer um motor de corrida, fazer um motor de competição envolve muito mais do que... E essa parceria técnica, porque é isso que a gente entende mais, né? Porque o nosso produto, apesar de ser, a gente tem muito produto de montadora, tudo, a nossa ideia é atender uma necessidade específica. Né? Então você passa, a gente fala bastante com o alemão e tudo mais para entender e poder suprir, ou não, né? A gente tem que entender qual que é a necessidade. E aí uma coisa legal é que vocês me convidaram aquela vez na Automec, né, para levar a Ferrari, eu nunca tinha ido na Automec até, eu disse, cara, boa, vamos fazer. E ele aceitou, assim, eu falei, opa! Aí trouxemos a Automec, agora esse ano aqui também, eu vou dizer, eu não sabia do evento se não fosse por vocês. Ser bem não, minto, o Bernasconi tinha me convidado, só que como a gente estava com todo esse envolvimento com as enchentes, e antes disso a gente já estava com dificuldade assim, de organizar, a gente falou, não, a gente não tem como botar um stand, é um evento mais original, parecia ser, mas agora que a gente está vendo aqui tem muita coisa até de performance, assim, de automobilismo. Mudou bastante, né? As próprias montadoras, a Ford, Honda, Toyota, o pessoal está trazendo a performance, né, para o Brasil. E aqui como é Interlagos, né, tem um vínculo, a pessoa poder até andar com o carro de performance. Interlagos, né, tem toda um vínculo com essa questão de performance. Cara, eu andei com vários carros, já me diverti pra caramba, tô feliz. Então, assim, até dizer, obrigado primeiro por fazer um produto de tanta boa qualidade, segundo pelo atendimento, terceiro por me convidarem para estar aqui, né? Tô aproveitando, incluir um cantinho de vocês para também mostrar o nosso trabalho. A Fueltech pra gente é um super parceiro, exatamente. A Fueltech é um grande parceiro, o Anderson bem se fala, né? Então pra gente é muito legal poder juntar as duas coisas, né? O que a Liqui Moly faz de tecnologia, o que a Fueltech faz de tecnologia, porque no final a gente são coisas complementares. Né? Quem opta por usar o meu Fueltech sabe que ele vai ter o melhor. Então por que não usar o melhor lubrificante junto, né? Uma preparação, para ter um carro que está bem preparado para fazer o que ele quer. É um conceito mais longo prazo. O atendimento, sim, eu digo a Renata também, todo o time de vocês, uma coisa que eu achei muito legal, dezenas e dezenas de pessoas que trabalham com vocês aqui diretamente ou indiretamente, todo mundo apaixonado, né? Todo mundo ligado, assim, é uma conexão até que eu me senti honrado de ver, assim, quem trabalha com vocês, assim, seja diretamente ou indireto, os caras realmente vestem a camisa, assim, de gostar. A nossa equipe, ela é muito dedicada, apaixonada, então, assim, a Liqui Moly hoje pra gente é um sonho trabalhar no Liqui Moly. Que bom. E todo mundo tem a mesma coisa. Isso a gente tem muito parecido na Fueltech também, a gente junta, assim, de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, pela empresa, ou admiram a empresa, admiram o que fazem, porque senão não adianta, como é que tu vai vender alguma coisa ou trabalhar e desenvolver alguma coisa que tu não acredita, né? Não adianta ter um só apaixonado, né? Eu acho que todo mundo é o que faz o negócio dar certo. E a gente hoje, a empresa tá tão redondinha, com tanta gente amando o que faz, por isso que a gente está crescendo, graças a Deus. E até vou deixar um spoiler, a gente tem ainda mais desenvolvimentos em comum, né? A gente está trabalhando em alguns projetos que a gente vai anunciar em breve. Eu tenho uma surpresa que talvez nem tu saiba ainda para a Automec do ano que vem aí. Vamos pensar, mas tem... Já imagino. Mas tem muita coisa legal. Tem umas coisinhas que a gente não conta, né, Anderson? Mas eu queria deixar realmente esse agradecimento. Acho que obrigado pelo convite, obrigado por tudo aí também. Nós que agradecemos. Nós estamos felizes pra caramba aí. Obrigado mesmo. Obrigada. Tá bom. Obrigada, meu amigo. E já que todo mundo está insistindo aí, eu tô vendo, pediu para ligar o carro, né? Tu queria que ligasse o carro, né? Então ligar ele um pouquinho, né? Vamos ligar a Ferrari. Bora ligar ela. Pega a chave aí, ó.
Aê, consegui dar uma saidinha lá de dentro. Cara, tá maravilhoso o ambiente aqui fora, tá cheio. Olha esses stands aqui, o stand da Chevrolet, tem stand da Ford, gigantão, tem várias outras marcas, tem umas marcas chinesas de carro que eu não conhecia. Ali embaixo tem a área de drift, que eu perdi, né? Vocês gravaram alguma coisa ou não? Então vou botar umas imagens para vocês verem da área de drift. Eu quero ver se eu faço um drift. Eu já andei de carro na pista, mas não vou tentar andar de drift ainda. Vamos ver se dá certo. Mas eu queria vir aqui no stand da Chevrolet porque não só tenho um carinho, obviamente, pela marca, né? Tenho meus Chevrolet, os principais ali, meu Calibra, o meu Vectra, o Corvette, mas um carinho ainda também agora, o primeiro Stock Car que foi com justamente a bolha no caso de uma Tracker, né? E ele está exposto aqui. Para mim, esse aqui tem um carinho mais especial, né? Porque é o Stock Car que está estreando a Fueltech FT700. Então, a gente está com a FT700 exposta aqui no evento. Está ali dentro, funcional. Esse é o carro de verdade, esse é o carro que a gente já testou várias vezes na pista. Já andou em tudo que é lugar, em Goiânia, Interlagos, Velocitar e outras pistas mais testando. Está rodando muito bem e vai ser o Stock Car para 2025. Eu confesso que eu estou achando muito legal o carro. Estilozão para mim não é uma SUV, para mim ele é um wagon, né? Save the Wagons. E tá aqui, tá exposto aí, ó, bonito, final do dia. Vamos fazer o seguinte agora, vamos dar mais uma volta aqui, ó. Me segue aí, vamos ver se a gente mostra um pouquinho do evento pra vocês verem. Vou botar um clipezinho pra vocês verem um pouquinho do evento, como tá bonito, como tá legal. Show. Ó, falar bem no microfone aqui, ó, porque tá um somzão aqui atrás. Cara, esse cara aqui, ó, Eduardo Bernasconi,
cara responsável, eu te falei isso aí, né? No livro eu escrevi, né? Eu li. Tu é o responsável pela cultura Gearhead no Brasil. Você também. Não, mas tu é primeiro, tu é bem mais velho que eu, né? Sou bem mais velho, Quando eu tinha 12 anos de idade, eu já assinava Full Power e já assistia todas as coisas, mas ó, parabéns, obrigado por tudo que tu faz. Valeu. Tudo que, esse salão, pra mim é um salão, né? O nome é festival, mas pra mim isso aqui é um... Isso é o salão do automóvel. Isso é um salão do automóvel moderno. É isso. O Brasil tava precisando disso. E, cara, muito obrigado pelo esforço que tu e todo teu time faz, né? Pra isso acontecer. Tô impressionado, empolgado. Eu acho que isso aqui vai dar um up no mercado brasileiro e internacional até. Eu também acho que vai dar um up no mercado brasileiro. Tava precisando de um evento grandioso, uma vitrine desse nosso universo. Então a vitrine tá pronta, o modelo tá pronto. Estamos em Interlagos agora, nós podemos fazer um formato semelhante no Velopark, fazer test drive de carro novo, de supercarro, ter a Fueltec com a gente lá, aqui. Esse é o novo formato que veio para ficar e é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigadão mesmo, cara. Teu cara. Parabéns aí pro time. Só falta o chimarrão, né? Não, o churrasco tá ali, ó. Só falta o chimarrão. Valeu, Anderson. Tá aí, ó. Tá convidado também quando vier pro Porto Alegre, vem nos visitar lá. Vou lá, quero conhecer a Fueltec USA que eu não conheço ainda. Valeu, obrigado. Agora é o seguinte, agora a ansiedade pegando, já tem um monte de gente aí esperando ó, pra ver se eles são os ganhadores. Começou o sorteio da caixa, daquela Loteria Federal, né? 7 horas da noite, já passou ali às 7h10, mais ou menos, foi uns minutos atrás. Eles já saíram com os resultados ali do primeiro ao quinto prêmio. Agora tem um processo do sorteio que é a auditoria. A gente tem que fazer a validação com os números, porque tem a formação dos números, né? Até se vocês olharem lá pelo regulamento, não é o número inteiro original, digamos assim, do primeiro prêmio, segundo prêmio, terceiro prêmio. Bota os 5 prêmios, ou bota os 5 números sorteados e pega o último dígito e compõe com outro e vira um prêmio e assim por diante, está no regulamento, sei certinho. A gente está fazendo a composição disso aí para aferir quais são os 5 números sorteados os 4 números sorteados para os 4 prêmios que estão saindo hoje. Então, pacote de viagens para os Estados Unidos, um FT 600 com o Nano Pro, um FT 550 com o Nano Pro e FT 450 com a Nano. No momento que a gente tiver esses 5 números, a gente vai no banco de dados, que esse banco de dados, alguns dias atrás, foi enviado já para a SPA, que é a Secretaria de Prêmios e alguma coisa, do Ministério da Economia. E aí, com esse banco de dados que foi já enviado anteriormente ao sorteio, para validação do sorteio, é buscado o nome das pessoas. Aí vai pelo regulamento, verifica se as pessoas estão aptas, se elas não estão impossibilitadas de participar por algum critério do regulamento. E quando tiver essa aprovação, a gente vai estar divulgando para vocês aí os ganhadores. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar descobrir no Instagram quem que é, ver se eu acho na mídia social. E depois vamos ligar para eles, vocês vão acompanhar, vão ver a reação deles ali quando a gente estiver ligando para eles, falando que eles ganharam o prêmio. E se algum deles estiver aqui em São Paulo, estou com o cheque prêmio pronto aqui, ó, nome do ganhador, o pacote completo de viagem, passagem, alimentação, hospedagem, para o churrasco na Fueltec USA, mais o SEMA Show 2024, ó, comigo e com toda a turma, para o cara e mais um amigo. Tem isso também os das FT 600, da 550, da 600 e da 450. Se tiver alguém aqui em São Paulo, se tiver de repente até por aqui, eu já entrego pessoalmente e recebe o prêmio, senão o cara vai tentar, vamos ver se o cara vai vir amanhã. Então, agora vocês vão estar acompanhando um pouco da reunião que tem. Nós temos uma auditoria, a Baker Tilly, por exemplo, é uma auditoria externa que faz toda a verificação do sorteio, verificação disso para dar um certificado de autenticidade e que está tudo correto. Então a gente está fazendo todo o processo certinho, para nós é novo isso aí, né? Mas é legal também mostrar todo como é que funciona por trás aí para fazer um negócio realmente todo certinho. Então agora a gente está se reunindo ali numa reunião online que tem advogado, que tem auditoria, que tem o pessoal do TI, todo mundo que está analisando os bancos de dados para a gente poder ver os números. Então vamos ver. Os números já apareceu no próprio... Tá. Procura já o Instagram deles aí. Tá, só ter certeza, tá? Não, eu não tô fazendo nada, a gente só tá preparando. Então a gente agora fez a aferição assim, ó. Nesse momento extraoficialmente, vocês vão estar assistindo esse episódio e vão ter conhecido provavelmente essas pessoas aí, mas o quarto prêmio, que é uma FT 450 com a Nano Pro, com a Nano, né? Quem ganhou foi o Rafael Malman Andrés, baixa um pouquinho ali só para mim ver o resto da tela ali do quarto prêmio. De Marau, no Rio Grande do Sul, tá? O terceiro prêmio, que é uma 550 com uma Nano Pro,
foi de Sorriso, Mato Grosso, Flávio José Bock. E o segundo prêmio, que é uma 600 com uma Nano Pro, de Criciúma, Santa Catarina, Aloísio Kochan Tricase. E o primeiro prêmio, que é o pacote de viagem para os Estados Unidos, que é um cara de Carambeí, Paraná, chama Juan Carlos da Silva Machado. Achei um deles no Instagram, que se eu der um seguir nele agora, será que ele vai desconfiar? Vocês vão começar a seguir, que é o... Que é o Aloísio Tricase, ó. Vou dar um olhei aqui, ele me segue, né? Já me mandou umas mensagens de Instagrams aqui, ó. Várias vezes ele mandou mensagem do Vectra. Fera demais, obrigado pelos vídeos. Não tem noção de quanto eles me motivaram a buscar experiência para trabalhar com o que eu gosto e realizar meus sonhos. Ah, que legal, ó. Então, legal ver que um cara desses ganhou aqui, ó. Não consegui. O cara gosta de aspirada aqui, porque toda vez que eu boto alguma coisa de aspirada, ele comenta. Tive que solicitar para ele, vamos ver se ele vai me aceitar. Então é o seguinte, se alguém de vocês aí, ó, se o cara tem nos próximos sorteios for seguido por mim antes do resultado, é porque tem rolo na história. Mas dois caras que compraram, dois caras que tivessem comprado antes, eles tinham sido sorteados, eles compraram, perderam o prazo. Eles tinham comprado, era até dia 2 para comprar para esse sorteio. O cara comprou um e-book só e ganhou. Uma coisa legal, ele é deficiente visual e eu vi ele já estava em outro carro. Ele veio para sentir, tocar em vários carros assim para entender o desenho. Não sei se é uma coisa interessante. Será que ele é deficiente visual a vida inteira e ele nunca conheceu ou ele perdeu a visão em algum momento? Deixa eu perguntar para ele. Desculpe perguntar, tu já teve a visão e perdeu ou tu nunca teve? Não, nunca tive. Nunca teve, então tá... Eu cheguei a uns 5, 6 anos de idade. É? Só de um olho, só do direito. E tu consegue perceber o desenho do carro assim? Sou ficcionado por carro. É? Acho que a única coisa que eu não fiz na vida que eu queria fazer é poder dirigir. Que legal. A única coisa que a deficiência não deixou fazer, o resto... Sabe que eu já vi um vídeo uma vez de um deficiente visual que dirigiu num deserto, assim, de sal. Lugar vazio, né? Totalmente vazio, assim, num deserto de sal, que aí realmente não tem... Acho que aí dá pra fazer, entendeu? É. Assim, não é a mesma sensação de você poder... Claro. Quando você quiser, né? Que legal. Ainda mais nos carros desses, É. assim, de super carro. Ela vai ser ligou o Porsche, Sim. só o ronco deles já... É. Fica à vontade, pode entrar. Fica à vontade. Falou que 5 anos de idade ele já perdeu a visão, então ele não tem a memória, assim, então ele tá descobrindo os carros pela sensação. Por baixo, bota a mão mais para baixo, aí. Tu vai achar uma maçaneta assim. Aí, ó. Aham. Tá bom? Então, tô liberado para começar a ligar pros caras aí. Então é o seguinte, ó. Primeiro, vamos pro do quarto lugar, que é uma FT450 e uma Nano Pro, tá? O quarto lugar, que ganhou uma FT450 e uma Nano Pro, é o... Não vou falar o nome. Quase ia falar o nome aqui já. Vamos ligar? Deixa eu conferir, só para não fazer cagada, ó. Pera aí. Deixa eu ver, não. Se tocar aí, vocês atendem, tá? Pera aí, ó. Vamos ver, ó. É um homem, é um cara, ó. Não é tu aí, ó. Vamos ver. Bota as cidades que vocês são aí pra gente ir vendo aí. Aqui, ó. Vou ligar no vídeo aqui então, ó. Ver se não vai aparecer o número. Não tá aparecendo o número, ó. Vamos botar aqui, ó. Deixa eu gravar minha tela aqui, peraí. Tá chamando. Ó, começou a chamar, ó. Não mostra o nome do cara aqui em cima, que eu salvei o nome do contato dele. Hã? Tô gravando. O cara não tá atendendo, não tá tocando telefone aí, ó. Se alguém de vocês tá tocando telefone, atende aí. Sai da live e atende aí, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos ligar pro terceiro colocado, então. Depois a gente volta pra ele. Vamos ver se ele tá na live agora aí, ó. Não tá atendendo aí, ó. Os caras estão, ó. Também um vídeo às 8h30 da noite no sábado é pedir demais, né?
número desconhecido, todo mundo bloqueado aí, ó. Tá, não atendeu. Deixa eu mandar uma mensagem. Opa. E aí? Vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem para eles aí, ver se eles... Agora vamos pro segundo então, ó. Segundo lugar, ó. Ó, os caras, ó. Não tão. Tudo na festa aí, ó. Não pode atender. Vamos mandar uma mensagem, ó. Então é o seguinte, acho que nós vamos ter que... Vamos pro primeiro, tá? Ah, aqui, ó. Respondeu o cara recusou a chamada que eu não sabia quem era, ó. Aí eu disse, pode atender por vídeo. Vamos ver se o cara não vai... Qual é o prêmio dele? É o segundo colocado, tá? Que é? Vamos ver, ó. Vou ligar pra ele, ó. O segundo colocado aqui, ó. Alô? Opa! Quem é que tá... Como é que é teu nome? É Aloísio. Aloísio? Da onde é que tu é? Que cidade que tu é? Cara, Balneário Gaivota, Santa Catarina. Aí, hein? Então é o seguinte, feliz ganhador da promoção do sorteio aqui, viu? Caramba! Hã? E ó, é o seguinte, ó, deixa eu conferir o teu prêmio aqui, ó, peraí. Tu ganhou a FT600 com a Nano Pro. Aham. Segundo prêmio, FT600, vai botar onde? No Santana, tá aqui, ó. Santana, deixa eu ver o Santana aí, então. Tá aqui, ó. Já tá aqui o álbum do crime, ó. Olha aí, ó. O Santanão, lasanheiro aí, meu. Vai botar no Santana, então. Ele que te seguiu no Instagram. Caramba. Não achou estranho que eu te segui no Instagram faz uma meia hora, não? Cara, eu tô aqui na cozinha. Na lida? Com a turma aí? Não, me pegou com a mão na massa. Aí, ó, mão na massa aí, ó. Boa. Que legal. Celular tocando aqui agora. Que legal, meu. O que tu comprou pro sorteio, pra concorrer? Cara, eu comprei um e-book e um kit da camisa pro e-book. Que legal, tá bom. Parabéns, fico feliz que vai pro lasanheiro aí, que vai usar mesmo a 600 e a Nano Pro aí, ó. Tá? Que legal, parabéns aí, meu. E obrigado pelo apoio também aí, ó. A ajuda que vocês estão dando aí tá ajudando muito a empresa aí. Tá? Ó, essa segunda-feira a gente te chama aí para combinar para envio do produto e tal. Vamos te enviar. E a gente tem que ver prova dele instalada aí. Pode falar para tua esposa que tu é obrigado a instalar esse. Não, ela tá aqui já. Tá bom? Ela não tá muito boa, mas. Tá bom. Que legal, meu. Parabéns aí. Valeu. Obrigado aí, ó. Esse é meu contato. Qualquer coisa me chama aí, tá? Vamos falando. Valeu. Um abraço. Um atendeu, foi aí, ó. Vamos ver se os outros responderam alguma coisa aqui, ó. Os outros dois não, ó. Mas vamos ligar pro primeiro, então. O cara ganhou a viagem. Esse aí que eu tô curioso para ver. Porque esse aí é o seguinte, o que ganhou a viagem para os Estados Unidos é pro SEMA Show, pra Feltec USA. E o cara ainda tem que levar um amigo, né? Tem que levar um amigo. Vamos... Eu quero ver se ele já vai dizer de bate-pronto quem que é o amigo, tá? Vai comprometer o cara ainda. Olha aí, ó. Alô? Quem é que tá falando aí? É o Juan, mamãe? Ô, Juan, beleza, meu? Sabe por que eu tô te ligando, não? Ah, desconfio. É? Tu tá concorrendo a alguma coisa aí, não? Tá, nem me comprando. Eu e meu irmão também. Ele comprou a blusa e eu comprei a camiseta. Cara, então é o seguinte, ó. Tu é o ganhador, viu? E tu ganhou o grande prêmio hoje, viu? Ganhou a viagem para os Estados Unidos com um amigo para a Feltec USA e para o SEMA Show. Ah, mentira. É verdade? Ganhou, meu.
Aham. E é o seguinte, já te prepara aí, já avisa a mulher aí que vai ter que... Vai... Pera aí. Hã? Só tirou o passaporte agora. Ai, te vira aí, meu. Assim, ó. Vê o passaporte, qualquer coisa, tem que fazer o visto, né? Mas, qualquer coisa... Esse aqui é meu número, inclusive. Ó, tá uns barulhão aqui. Esse aqui é meu número. Se precisar de alguma ajuda para configurar, para uma ajuda de dica, alguma coisa assim da viagem, a gente vai ter que combinar bastante coisa aí. Mas a gente vê. E tu vai levar quem aí? Quem é teu amigo? Ah, vai teu irmão. Aí, ó. Beleza? Aí, ó. Já foi para os Estados Unidos alguma vez na vida, não? Primeira vez? Que legal. Vou te levar num lugar legal lá. Vou te levar num churrasco, tá? Gosta de churrasco, não? Sabe pegar em ferramenta também, não? Sabe? E tu tem uma lasanha aí também, não? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Ali, ó. Um G4, que legal. Tem FT algum, não? Ah, é? Tem Feutec nele, não? Não, tá na concorrência, mas nós vamos... Ah, vamos ter que resolver isso aí. Ah, mas que legal. Não, que legal, meu, que legal. Parabéns aí, ó. E muito obrigado aí por ter participado também. Ficamos muito felizes aí, está ajudando todo mundo aí, a Feutec, as empresas do Rio Grande do Sul, todo mundo que trabalha. Obrigado mesmo aí. Espero que... Só um minuto aí. Tá. Aí, ó. Ah, vai mostrar a camiseta? Ah, e do RX-7 aí, ó. Olha aí, ó. Que legal, que legal. Tava usando mesmo aí, ó. Deu sorte, viu? Hoje foi teu dia de sorte. Que legal, meu. Parabéns. Essa semana a gente se liga aí pra combinar direito todas as coisas e ver como é que vai fazer aí. Mas te vira aí, viu? Já sai correndo o passaporte aí, tá? Tá bom. Valeu, meu. Parabéns aí. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí, ó. Foi o segundo Juan. Só que esse não tem passaporte. Tem que fazer o passaporte ainda. Vamos se virar. Vamos ver agora o seguinte, ó. Os outros dois nem viram o WhatsApp. O WhatsApp não estava nem funcionando, ó. Deixa eu ligar para um deles por telefone normal aqui, ó. Ele é do Rio Grande do Sul. Esse aqui, ó. Que é o quarto lugar, tá? Deixa eu ver. Só que esse eu vou ligar sem vídeo aqui, ó. Ou não? O pessoal tá querendo o Mazda aí. O Mazda não dá para... Tá desligado o telefone, ó. E se lembra que é o seguinte, ó. Todo mundo que está concorrendo concorre aos próximos. O próximo sorteio em setembro, outubro e o grande sorteio final do Mazda RX-7 em novembro. Quem quiser aumentar suas chances aí, compre seus livros, e-books, vestuário que está acabando, inclusive. Mas compre, aproveita para concorrer dos próximos 4 sorteios e daqui a um mês eu vou estar ligando para mais gente. Mas enquanto isso a gente vai estar tomando conta aí dos 4 ganhadores desse evento. Então, agradecer a todo mundo que está participando também aí, vamos fortalecer. Está sendo muito importante, não só para a Feutec, mas para os funcionários, para as empresas, todas as empresas relacionadas do Rio Grande do Sul que estão passando por todo esse desafio das enchentes. E tô feliz pra caramba aqui de estar fazendo esse primeiro passo aí do sorteio. Parabéns aos ganhadores aí, ó. E quem não ganhou, sorte para os próximos aí, ó. Valeu. Começamos mais um dia aqui, um domingo de manhã, último dia do evento, né? Mas ontem de noite, depois que eu liguei para os ganhadores lá do prêmio, foi legal porque eu interagi com eles por WhatsApp um pouquinho. Meu, os caras estavam eufóricos. O Juan lá até mandou um videozinho, muito legal. Ele e o irmão vão ir para Las Vegas, vão receber o prêmio lá e ele recebeu a autorização da esposa lá. E hoje, casualmente aqui, é Dia dos Pais no Brasil. Então ficou apropriado, o cara ganhou um presentão de Dia dos Pais aí. Ó o videozinho dele e do irmão dele preparando para ir para os Estados Unidos já. Fala, Nerson, boa noite. Viu? Só pra avisar que a gente tá com a roupa de ir, hein? Já estamos prontos já. Detalhe, alvará já foi concedido. Esse é o presente do Dia dos Pais. Legal, né? Tô empolgado pra ver o pessoal. Depois dos dois que eu liguei, 2 atenderam, né? Um terceiro me chamou, depois estava na estrada lá, me mandou um material também, tava feliz da vida lá. E o quarto não consegui falar com ele ainda. Vamos tentar achar esse cara aí nos próximos dias aí.
Mas foi muito legal. Agora ansioso pelo próximo sorteio, né? Tá todo mundo participando para os próximos sorteios, né? Tem mais 3 sorteios, setembro, outubro e novembro, mas a jogada é a seguinte, quem tiver comprando, quem já comprou, vai participar dos próximos sorteios, quem estiver comprando agora também vai participar de todos. Não perca a oportunidade aí, quanto mais cedo vocês comprar, mais vocês comprarem na promoção aí, Gearhead Fueltech, vocês vão estar concorrendo aos prêmios aí, quem sabe eu vou ligar para vocês aí no próximo. E além das viagens, o último prêmio, que é o Mazda RX-7, que esse sim eu quero ver o dia que eu ligar para alguém aí, o cara atender o telefone no meio da live e ver que eu tô ligando pro cara para dizer que ganhou o Mazda RX-7. Caramba, esse aí eu acho que vai desmaiar. Vamos dar uma volta agora aqui, ó. A gente está no segundo andar do evento. O evento é gigante, né? Tem toda a parte de pista aqui que o pessoal tá andando. Não sei de onde é que aquele Suzuki tá tão sujo. Cadê os caras sujaram para trazer o carro aqui para expor. Mas muito legal. A volta que eu dei de McLaren ontem ali, eu fiquei sonhando com isso de noite. Aquela distracionada de primeira, segunda, terceira é tri. Aqui, ó, tem vários stands, ó. O pessoal da Altac que faz plotagem, adesivo, pioneiro, bateria, até legal. Os caras trouxeram uma kitzinha aqui, ó. Muito tri originalzinho, é bem um bom exemplo. Mas vamos dar uma caminhada que tem mais stands legais aqui. Aí, ó, aí o GR do TK, ó. Uma hora dessa eu pego ele para dar um test drive mais avançado aí. Mas deixa eu mostrar um negócio aqui, uma brincadeira à parte. Ontem eu tava tirando foto com o pessoal aqui, ó, e vocês dois aqui estão filmando aqui, o Guilherme e o Eduardo. Um cara chegou pro produtor e falou, o que é esse cara que tá tirando foto de todo mundo, perto de mim, né? Aí o Guilherme falou, é o Tony Caran. Aí o cara, tá, não tinha visto. E aí, só que eu sou bem parecido com o Tony Caran, né? Os caras são bem parecidos, né? Mesma cara, né? Os caras não vê alguém tirando foto, não sabe que você é famoso, não sabe quem é e ficam perguntando se enrola. Mas uma coisa que eu ia falar dos pneus aqui, ó, eu conheço muito bem o Tony, fui na casa dele lá nos Estados Unidos, fui no galpão dele lá que ele tem, inclusive obrigado aí pelo convite aquela vez, sem falar, sou amigão do TK também, né? E eu vou falar esses pneus aqui, estou usando na Saveiro RS2, não mostrei ainda, e no Gol elétrico a gente botou, ficou fantástico aí, ó. Recomendo aí. Cheguei na área de drift aqui, que é justamente no canto. E aqui as encrencas são bravas, né? Os caras têm uma pista aqui, ó, que tá fazendo exibição ali. Tem alguns carros bacanas, ó. Vamos ver se eu não consigo uma voltinha com o Barion. Vamos bater um papo com ele, vamos escalar para dar uma volta. Mas vamos dar uma olhada nos outros carros que tem aqui, ó. E aí? Igual. 370Z do Barion, acho que esse aqui é o de rua dele, ó. E aí? Ó, Zemi. Aí, ó. Bom? Show, meu. Aí, ó. Foto com você, ó. Show. Aí, ó. FT500 aí, ó, tocando. 6ão turbo. Show. Isso aí, boa sorte. Olha que legal. Valeu, cuidado ali, ó. Cara, a BM aqui é o Supra brasileiro, né? Pra quem acompanha drift, a BM é uma alternativa muito boa, né? Só que os caras de drift acabaram com a Z36 no Brasil, né? Acabaram porque valorizou tudo, né? Olha aí, ó. E aí? Bom? Tudo ótimo com você. Certo? Prazer Tranquilo? te ver aqui. Beleza? E aí? Bom, Tá tranquilo? bom Bom. demais. Aí, ó, todas as Z36 do Brasil estão aí. Show. Show, show. Outra aí, ó. E aqui, ó, olha o Subarinho aqui, ó. Tem até Subaru no drift. E aí? Belezinha? Bom, aí tá. Maravilha. Vamos mostrar aí, não? Vamos aí. É um H6ão. Caramba. É o 6 cilindros da Subaru mesmo. Outback 3.0. Tá Aspiradinho. Soltando, aspiradinho. Por enquanto que eu peguei ele para poder fazer o projeto, né? Sim, e ele é tração uns 4, mas tu desliga a dianteira. Eu desliguei, eu abri o câmbio, fiz as alterações necessárias. Uma experiência nova, porque pouca gente monta com mecânica Subaru. Sim, sim. Que legal, meu. Sensacional. Aí, ó. Show. Vou ligar pra você ver. Aí, bota. Legal. Ó o Silvio aqui, ó.
E aí? Agora sim, passando aí pra dar uma olhada. Bom? Agora sim. Beleza? E aí? Bom? Tranquilo? E aí? Beleza? Esse é? Eu tô lá na de Piracicaba, na do presencial. Ah, show. Aí, ó. Esse motor é guerreiro, hein? Pulou a vareta do óleo. Ah, melecadinha não da... passa de 60 graus. Ah, é? Pode tampar aqui que não passa de 60 graus. Caramba. A pressão de óleo fica muito alta. Aí a pressão de óleo fica alta. Sobe, empurra as coisas. Show. Na volta aí depois. 1,4 kg de pressão. É. 450 por tudo. Porra, bom. Deixa eu ver primeiro, me ambientar aí. Valeu. É, carona tamo bem, agora tem que otimizar o tempo, porque na verdade começou a apertar o horário agora. Aí, vem me escalar pra uma carona agora aí, ó. Podemos ou não? Ué, o Mustangão. 100%, né? O chefe que manda, tem que obedecer. Chegou um Corvette lá pra mim na FT lá. Posso dar umas voltinhas ou não? Ah, pode, né? Cuidando bem dele. Eu sei que vai aproveitar e fazer já um mapa novo, alguma coisa assim. Com o pin de ferro que esse cara aí não tem, né? Não tem, né? Pior que eu. Não, mas a gente deixou o carro lá, nós estamos com um projeto novo, né? Tava precisando, assim, eu nunca tive tempo para realmente pegar o Corvette e testar, trabalhar em cima, esse tipo de coisa. Então o nosso objetivo a gente não vai participar das duas próximas etapas nos Estados Unidos. E essa foi agora Seattle, né? Foi Seattle lá agora. No outro lado dos Estados Unidos, né? Então, aproveitamos que estava perto de Atlanta, eu falei, deixa lá na Fulltech pra gente poder pegar o carro e testar, né? Ir pra pista, desenvolver. Tem alguns parceiros também de fora do Brasil, outros lugares que estão entrando nesse projeto junto com a gente, pra deixar o carro top, né? Aí, cara, Fórmula Drift é embaçado, né? Nos Estados Unidos. Cara, eu vejo assim, a gente tava acompanhando, já fizemos vários papos aí, desde o desenvolvimento do teu carro, toda a parte do Diego também, junto, o Federico, o Taylor Rua, assim, pra nós, que a gente acompanha mais direto, né? Porque são os carros que tem FT. Mas é uma competitividade absurda, assim, né? O nível de potência que os carros precisam ter lá. Se você pegar o Drift hoje, são os carros de circuito mais potentes do mundo. E o que... pau o tempo inteiro, E é o né? pau, né? Porque o carro de circuito, assim, ele não é tanto no porte, não é tanto esforço, né? Eu confesso que antes de eu entender de drift, eu subestimava o esforço que os carros tinham. Agora eu valorizo. Pega, o motor do teu carro tem 1000 e poucos cavalos e ainda assim se tivesse mais ia ajudar, né? Ah, com certeza. E o duro não é só o motor, né? Você pega o motor, daí começa a diferencial, o câmbio, semi-eixo. É um esforço contínuo em tudo o tempo inteiro, né? Cara, e numa pistinha dessa aqui, o que dá pra fazer aqui? Aqui dá pra dar uma brincadinha, assim, pegar outro carro pra gente junto e pertinho dele. Legal mesmo ia ser descer o S do Senna, né? Eu ia 180 por hora, ia ser legal, mas... Pois é, nunca deram voltas assim aqui? Eu já dei volta aqui, informalmente, tem um problema. O contrato do autódromo diz que é proibido drift na pista. Um contrato feito há 15 anos atrás, que nem sabiam que era drift. E hoje, para mudar, tem que ir para a Câmara dos Vereadores. Então, mas estão trabalhando nisso, né? Estamos tentando. Eu já tenho, inclusive, o engenheiro da Fórmula 1 dizendo que não teria problema a gente fazer drift na pista. Imagina entrar na reta de lado ali assim. Ia ser animal, Meu né? Deus, meu Deus do céu. O cara tem que ter... Porque pega assim nas pistas de drift lá na Fórmula Drift, qual a maior velocidade que tu faz uma entrada assim? Eu acho que é Utah 220 quase por hora. Caramba, 220 rápido, de lado entrando. Pô, ontem eu andei de McLaren aqui, eu não tive coragem de vir de pé no fundo entrar na reta ali, e tava 240 sim, mas louco. Cara, o cara tem que ter... Eu acho que assim, o nível de precisão, igual essa etapa que tava tendo Seattle, você faz o bem que é uns 140, 150 por hora, raspando no muro o tempo inteiro, né? Então assim, o nível de precisão, eu falo que uma volta de drift é como uma volta de classificação da Fórmula 1, né? Aquela volta que você tá no limite o tempo inteiro, no detalhe, né? Caramba. Show. Tá, vamos dar uma voltinha aí. Vamos embora lá, escutar um pouquinho o barulho do V8, né? É bom. Turbão não, Supercharger. Supercharger. É bom que não abafa o barulho, né? O turbo dá uma abafada, o Supercharger o cara fica surdo. Não tem barulhão. Vai com calma, não exagera. Isso daí eu não tenho, viu? Bora então. Missão aqui, ó. Bora que bora! Vamos!
É rápido, é perto. Agora vamos dar uma raspada no muro. Ah, quero ver. Louco, né? Cara, ó. É forte. É, Cara, o negócio é forte mesmo. Cara, ó, daquele tamanho dá pra andar. Dá pra brincar, dá pra brincar rápido. Como. Não sei se eu peguei na câmera aqui, porque tava meio difícil me segurar. Mas o que aproximou do carro e. Não pertinho do outro. E o barulho do Mustang cara, é um negócio diferente, pô, né? Que motor animal, meu. Esse comando dele que o Nando fez pra nós embaixo. Não, o Nando tá de parabéns, meu. Brava, motor é ninja, meu. É louco, né? Meu, obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo pela banda. Quando quiser dar uma de Corvette, pode vir comigo lá nos Estados Unidos. Fechado. Não, que animal. Boa. Show de bola. Encerrando aqui mais um episódio. Saindo do Festival Interlagos. Depois tomar a cadeira elétrica do Barion, andar de McLaren, andar de Honda Type R, andar de GR, Toyota GR, Corolla GR, me diverti pra caramba, Mustang do Barion. Cara, foi muito bom esse evento, muito mais do que eu esperava até. Deu pra me divertir, um Dia dos Pais hoje aqui, apesar de estar longe dos meus filhos, mas como eu já tive um outro Dia dos Pais lá, que vocês acompanharam nos Estados Unidos, tá bom, tô desculpada. Mas, cara, é um evento muito bacana. Fiquei feliz pra caramba. Fico feliz aí que São Paulo tá recebendo, o Brasil tá recebendo um evento dessa grandiosidade. Falei já, o Edu Bernasconi, todo o time aí que organizou, então de parabéns. Bati um papo com muita gente, muito legal. Espero que tenham curtido esse episódio. E, acima de tudo, também conseguimos finalizar o primeiro sorteio da promoção Gearhead Feltec, né? O pacote de viagens aí, o Juan, o irmão dele vão ir, mais as 3 FTs, dois não atenderam ligação, um me chamou depois e faltou um pra gente contatar. Então, quem
quiser participar também, né, se lembra que comprar agora participa dos 3 próximos sorteios, tem mais viagem, tem mais FT, tem um monte de coisa. Mas o grande prêmio final vai ser o meu Mazda RX-7. Tô com medo que o Barion ganhe, porque se o Barion me ganha esse negócio, ele vai botar na pista. O Diego Iga prometeu a mesma coisa, então o negócio cresce para isso acontecer. Mas fico feliz que vá para a mão de alguém que curta, tomara que seja. Pelo que eu vi, os caras que ganharam ontem são tudo uns cupim, também gostam de umas encrencas, melhor ainda. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham curtido esse episódio e vamos para a próxima.